Achei que era 5 minutos, me planejei para 5, mas que bom que deve ficar mais para usar melhor o tempo. Bom, pessoal, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, então eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que ainda está em andamento, está na fase de coleta de dados, intitulado Comparação dos níveis de ansiedade entre indivíduos fisicamente ativos e sedentários durante a pandemia Covid-19, sob a orientação da professora Andressa e do professor Luiz. Então, a gente vai conversar aqui sobre a introdução, as hipóteses, os objetivos e a metodologia do trabalho. Bom, 2020 vem sendo um ano bastante turbulento aí, por vários acontecimentos, especialmente por conta da Covid-19, uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, que foi descoberto em dezembro de 2019 na China e tem como principais características ser altamente transmissível e o fato de que ele pode ser letal dependendo da população que ele atingir. Esse vírus ele se espalhou rapidamente pelo mundo, como vocês sabem, o que levou os governos mundiais a buscarem medidas de enfrentamento desse vírus. Uma das medidas muito usada foi o distanciamento social, que consiste na redução de interações entre pessoas de uma comunidade por meio do fechamento de escolas, comércio, por meio do cancelamento de encontros sociais também, a fim de reduzir o contato entre essas pessoas e assim reduzir potencialmente a transmissão do vírus. Ocorre que essas medidas de enfrentamento elas acabam levando a um aumento da ansiedade da população, assim como a inatividade física, que também aumentou no período da pandemia. Dessa forma, então, nesse sentido, a manutenção de um estilo de vida ativo durante esse período, ele poderia amenizar os impactos da pandemia na saúde mental da população. O que levou, então, a gente a construir esse tema, buscando aí investigar essa correlação entre atividade física e ansiedade nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Agora eu vou falar um pouco sobre as hipóteses que nós levantamos aí para esse trabalho, sendo que são 5 hipóteses, tá? Então, a primeira é que indivíduos ativos possuem níveis mais baixos de ansiedade do que indivíduos sedentários. A segunda é que a maioria das pessoas apresenta baixos índices de atividade física e altos níveis de ansiedade nesse período. A terceira, que há um relato de mudanças de hábitos durante a pandemia, sendo que as pessoas eram mais ativas e menos ansiosas antes da pandemia do que agora durante a pandemia. A quarta, que os homens são mais ativos do que as mulheres durante a pandemia, o que nos leva à quinta hipótese, que as mulheres, portanto, são mais ansiosas do que os homens durante a pandemia. E agora vamos passar então aos objetivos. Como objetivo primário, nós temos buscar investigar, entender essa relação entre atividade física e ansiedade no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. Como objetivos secundários, em primeiro lugar, analisar os níveis de atividade física e ansiedade de adultos durante a pandemia, verificar se há relato de mudanças de prática de atividade física e nível de ansiedade do período anterior à pandemia para durante a pandemia. E, por fim, verificar se há diferença entre gêneros quanto ao nível de atividade física e de ansiedade durante a pandemia. Então, agora a gente vai passar à metodologia. A pesquisa vem sendo desenvolvida de forma 100% online, por meio de um formulário elaborado na plataforma Google Forms, contendo um questionário sociodemográfico a fim de identificar melhor os participantes, o instrumento IPAC na sua versão curta, a fim de avaliar o nível de atividade física, e o inventário de ansiedade de Beck, a fim de avaliar o nível de ansiedade. A pesquisa teve início no dia 1º de julho de 2020 e até o momento nós tivemos 322 respostas e o encerramento está previsto para o dia 16 de setembro. A próxima etapa é a análise de dados, sendo que a análise quantitativa será feita por meio de um software específico e a análise qualitativa por meio da análise de conteúdo das respostas em aberto.
Dessa forma, os participantes que desejarem receberão um relatório detalhado das suas respostas nesse questionário. As informações de como os indivíduos respondem em meio a uma pandemia poderão embasar futuras intervenções e pretende-se publicar os resultados obtidos em artigo científico e apresentar em congresso da área. Bom, pessoal, então é isso. Quero agradecer desde já a todo mundo que está aqui presente, a professora Andressa, ao professor Luiz, por toda a orientação e por abraçarem aí essa ideia, e também a toda a organização aí dessa semana acadêmica para que a gente pudesse estar aqui apresentando o nosso trabalho e aprendendo com essa oportunidade. Muito obrigada. Excelente, Marcela. Parabéns pela sua apresentação, parabéns aí pelo seu tema também, pela sua pesquisa. Ela é extremamente interessante, né? Ela, sem dúvida, vai agregar bastante conhecimento, um conhecimento bem significante para a sociedade de uma maneira geral, vai ajudar a gente a conseguir estabelecer algumas conexões que são importantes para a gente entender esse processo de comportamento e de atividade física, né? Esse impacto da atividade física. Gostaria de parabenizar também pela sua fala, né? Você foi bem clara conforme você estava explicando, os slides também com uma estética muito bonita, né, bem apresentáveis. Parabéns pela sua pesquisa, sem dúvida vai ser um sucesso e vai lhe render uma boa publicação. Professores ou demais participantes gostariam de fazer alguma sugestão, tem alguma pergunta? O áudio está fechado, Wagner. Pronto. Desculpa, Fabrício, eu não estava ouvindo. Perdão. Com relação à apresentação da Marcela, gostaria de fazer alguma sugestão, Andressa ou Wagner, algum comentário? Não, bom, parabenizar a Marcela, né, pela apresentação. Eu acho que a ideia, né, o tema levantado foi um tema bastante apropriado pelo momento, né, pela pertinência do momento que nós estamos. Eu acho que isso ajudou bastante, né, essa situação. Eu tenho assim, eu gostaria de saber se a adesão, porque você fez a coleta de uma maneira online, né? Se a adesão ela foi uma boa adesão, ou se de repente você esperava maior número de participação, porque apesar desse momento, né, de isolamento, distanciamento, por muitas vezes as pessoas também podem não estar motivadas a estarem participando dessa condição, né? Isso também pode estar influenciando em relação ao universo quantitativo do que você queira trabalhar, né? Então, eu gostaria de saber como é que foi essa situação da adesão, Marcelo. Primeiro, eu quero agradecer os comentários, muito obrigada. Com relação à adesão, eu achei particularmente uma boa adesão. A nossa meta era atingir 300 respostas. Até agora nós atingimos 322 e eu ainda tenho expectativa de que vai chegar mais algumas respostas aí na próxima semana, pelos meios que eu vou divulgar. Mas eu achei uma boa adesão, sim, foi bastante divulgado, mas acabou batendo aí a nossa meta, né, até ultrapassando um pouco. Então eu acredito que sim, acredito que as pessoas participaram bastante. Não sei se pelo interesse no assunto, né, ou se realmente por uma questão de afinidade ali, de querer ajudar, mas eu achei que teve uma boa participação, sim. Legal. Muito bom. Perfeito. Marcela, vocês já têm alguns dados, já chegaram a dar uma olhada nos dados que vocês coletaram, alguma coisa assim, algum processo de análise, ou ainda está ali na dúvida ainda sobre como que vai ser esse processo? O que tem de resposta ali? No começo eu dei uma olhada, assim, mas foi bem no comecinho mesmo, nem lembro, assim, para falar para vocês, mas a gente está realmente aguardando essa fase encerrar, para daí a gente começar a mexer mesmo nos dados, fazer a análise, né, conforme eu demonstrei ali que vai ser feita quantitativamente e qualitativamente. E aí a gente vai poder apresentar essa segunda parte aí na apresentação do TCC. Vocês vão ficar com essa curiosidade aí de saber o que a gente conseguiu entender melhor com relação ao comportamento das pessoas, né?
visando assim entender essa correlação entre atividade física e ansiedade no meio da pandemia. Legal. E uma outra pergunta Só para complementar, Fabrício, a resposta da Marcela, acho que fica o convite aí, né, para todos assistirem a banca futuramente aí da Marcela. E a gente tem alguns indícios, né, de estudos internacionais, um aumento da ansiedade, uma diminuição da prática de atividade física. E aí a gente vai poder comparar um pouco da nossa realidade, né? Por mais que seja uma pesquisa online, a gente ainda fica um pouco no nosso meio, então, de repente, compreender um pouco mais da realidade local, né? Logicamente, uma pesquisa online, ela acaba tendo limitações, porque o acesso aonde você vai, né, compartilhar as informações e ter acesso às pessoas acaba ficando, né, um pouco limitado para a nossa rede de contatos e onde a gente vai divulgar, mas acho que vai ter dados interessantes aí por vir. Perfeito, muito legal. Já fica o convite aí para todo mundo para assistir como é que termina, né? Como é que desenrola essa história aí, quais são os achados que a gente vai ter. Bom, então, parabéns, Marcela, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação, Obrigada. muito obrigado pela sua participação e vamos lá continuar com o nosso evento agora com a participação da aluna Bruna, tá, que vai apresentar o projeto. Boa tarde, Bruna, tudo bem? Dá para me ouvir? Sim, sim. Oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Você quer compartilhar a tela ou quer que eu compartilhe o seu slide? Eu vou tentar compartilhar, Tá, ok. que daí é mais fácil de eu mudar os slides. Sim, sim. Tá dando pra ver? Sim. Vai ser melhor por aqui, né? Não sei se a tela do lado atrapalha a visualização. Não, pode ampliar, acho que você pode deixar a tela grande, acho que fica até mais fácil da gente conseguir visualizar o slide. Isso, perfeito. Então tá. Fique à vontade, quando quiser, pode começar. Boa tarde, gente. Esse projeto aqui eu fiz em 2018 e 2019, com a orientação do Wagner. Foi um programa de iniciação científica. E o nome dele é Análise Motivacional em Adolescentes para a Prática do Basquete. Então, por que motivação, né, no esporte? A prática esportiva ela está muito relacionada com a motivação, né? Você precisa ter alguma motivação para praticar alguma coisa. E quando você tem esse conhecimento dos fatores motivacionais, isso tem influência direta no planejamento, na estruturação e aplicação prática de projetos que são voltados ao esporte. Você pode conseguir uma maior aderência e permanência por parte dos alunos, porque esses fatores motivacionais, se você conseguir, né, um método de aula mais atrativo, é lógico que eles vão querer fazer e vão querer continuar fazendo essa aula. Da Dobnat e Barbosa, não existem estudos suficientes acerca dessa temática. Esse foi um dado de 2008, faz um tempinho, mas ainda é uma realidade porque isso depende muito do contexto sociocultural, do contexto histórico, então isso sempre está mudando e tem que ser sempre pesquisado em diferentes públicos, né? E, segundo Weinberg e Vogt, esse conhecimento auxilia no êxito profissional. Então, aqui a parte da revisão da literatura. Sobre o esporte, tem vários estudos acerca disso, né? Falando sobre seus benefícios físicos, sociais, psicológicos. E é uma prática que acompanha o surgimento do ser humano. Desde sempre, né, o ser humano precisa do movimento para sobreviver, então, mais para frente, isso foi se tornando uma prática sistematizada e já tem um certo tempo aí, né? O basquete, especificamente,
Ele foi criado por James Naismith em Springfield, em 1891. Ele foi criado com a intenção de um esporte que fosse um lugar fechado e com participação de pessoas, porque lá o inverno é muito frio, neva, né? Então, ele criou nessa intenção de ser um lugar fechado, para que os alunos consigam participar no inverno. Atualmente, tem muitos projetos voltados, projetos sociais voltados para o basquete, né? Está ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. Então, por isso esse interesse nesse esporte especificamente. E aí, nas definições de motivação, tem várias definições, mas eu peguei 2 grupos de autores. Camarins e Mussac é o conjunto de fatores lógicos, né, racionais, que levam a pessoa a tomar alguma decisão de vida. Para Weinberg e Gold é mais essa questão da direção e da intensidade dos seus esforços. Então, a direção é o que te atrai a fazer alguma coisa, a intensidade é o seu empenho naquilo, para realizar aquela atividade. E, segundo Silva, também tem essa questão da motivação poder ser intrínseca, né, que é mais fatores psicológicos e individuais. Extrínseca, que tem a ver com o meio, onde o indivíduo vive ali, né, tem uma influência da sociedade. E a motivação, que é o estado de não ter nenhuma motivação, no caso, para alguma determinada atividade. O objetivo geral foi analisar os aspectos motivacionais para a prática do basquete em adolescentes, de 12 a 16 anos. Os específicos foram verificar as categorias de maior e menor influência, e já vou falar dessas categorias nos métodos, comparar os resultados relacionando as diferenças entre as idades. E os métodos, eu usei um inventário, foi uma pesquisa observacional, porque teve aplicação de questionário, e foi utilizado um inventário de motivação, a prática regular de atividade física de Bagnott e Barbosa, que é dividida em 6 categorias, e são 54 participantes. A população participante foram associados do Clube de Campo de Sorocaba, frequentadores da escolinha de basquete, com idade média de 14 a 16 anos. No objetivo estava que era de 12 a 16, mas como vocês vão ver mais pra frente, a gente acabou não conseguindo atingir essa meta, por alguns problemas que teve no caminho, então ficou só de 14 a 16 anos. Critério de inclusão de frequência 2 vezes na semana no mínimo, de participação da aula de basquete. Esse é o inventário, e aí tem aqui, né, a legenda, como vocês podem ver. Isso me motiva muito, pouquíssimo, me motiva pouco. E aí, desses números, lendo a legenda, eles iam preenchendo aqui. Então, diminuir a agitação. Isso é uma coisa que me motiva a fazer basquete? Aí colocava o número. Adquirir saúde é uma coisa que me motiva. E aí, a partir da somatória, que a gente foi chegando a esse resultado da influência de cada motivação. O método de análise foi a partir da soma das respostas, que em cada categoria dá um máximo de 45 pontos. Se eu não me engano, eu não estou conseguindo ter muito episódio. Mas dá um máximo de 45 por cada categoria, que são 9 questões para cada uma. Então, o máximo de 45 por categoria é o 100%. E aí, de 11 participantes, vezes 45, 495, que esse seria o total máximo que poderia uma categoria atingir. Aqui é uma tabela, né, que tem a soma de cada uma das categorias. Então, as categorias são controle de estresse, saúde, sociabilidade, competitividade, estética e prazer. E aqui P1 e P2 são os participantes, o total por categoria, e aqui a soma de cada categoria para cada participante. Aqui nos gráficos, a gente pode ver que, aqui, controle de estresse, por exemplo, foi bem variado, depende muito de cada participante, mas no geral não foi uma coisa assim muito influente. Aqui a gente já pode ver em saúde, teve alguns já, né, bem altos, aqui até 100% de influência nisso. Sociabilidade também variou bastante. Competitividade, já dá para ver que bastante gente atribuiu como um fator muito motivacional. Não teve ninguém com menos de 60% nisso. Estética ficou bem variado também, então parece não ser um fator tão influente nesse grupo. E já o prazer, assim como a competitividade, foi bem mais influente em várias equipes.
que fizeram pontuação máxima nessa questão. E não tem ninguém com menos de 60% também. E aqui eles estão entre as categorias. Então, em primeiro ficou prazer, depois competitividade, em terceiro saúde, quarto sociabilidade, estética e controle de estresse ficaram empatados e por último. Então, aqui os dois, prazer e competitividade, que foram maior influência, e controle de estresse e estética que ficaram por último. Objetivos não atingidos, que era a comparação entre as cidades, porque a gente não conseguiu fazer dos 12 aos 16, foi dos 14 a 16. E os resultados foram semelhantes a um outro estudo, né, que a gente viu, de Jesus, que tinham 30 alunos de 11 a 15 anos de idade, e foi o mesmo instrumento utilizado no inventário. E as categorias mais citadas foram competitividade e sociabilidade. Aqui, sugestões para o departamento da pesquisa. Fazer isso com o público feminino, lá não tinham meninas participando, então a gente só fez com o público masculino. Ampliar o número de sujeitos estudados e estudar essa aplicação de novos métodos de treinamento de acordo com os estudos da pesquisa, para ver se, a longo prazo, isso realmente surte um efeito positivo. E aqui estão as referências bibliográficas. É isso. Perfeito, muito bom, Bruna, parabéns. Obrigada. Bom, então vamos lá. Gostaria de parabenizar você pelos slides, pelo trabalho, pela apresentação também, pela sua explicação, foi bem clara, né? Parabéns aí pela forma com que você explanou o assunto. E uma das coisas que eu ia, de fato, especular e perguntar, né, e que você traz até como uma possível sugestão, mas eu vou manter aí essa pergunta, né? Você acha que se você fizesse essa pesquisa com meninas, né, seria um resultado muito diferente, principalmente talvez essa questão da competitividade, que é bem inato aí, muito estimulado desde criança nos homens, né? Você acredita que com as mulheres talvez isso pudesse ser um pouquinho diferente? Eu acredito que sim. Acredito que por essa idade, né, na adolescentes ainda, eu acho que é uma fase que elas estão muito mais preocupadas com a estética, então talvez a estética fosse um fator mais influente. A questão da competitividade, eu não sei se seria menor ou não, porque no esporte as meninas se mostram bem competitivas também. Então eu acho que talvez esse número também seria alto. Mas eu acho que mais competitividade estética é o que seria maior, assim. Tem o prazer, também a sociabilidade, mas eu acho que predominante para as meninas seriam esses dois. Legal, muito bom. Eu acho que uma das coisas cruciais, que é um ponto alto desse trabalho, né, dessa ideia, é exatamente essa questão da motivação da prática do exercício, né? Porque motivos, a gente tem muitos motivos para fazer exercício físico, né? Na verdade, qualquer pessoa hoje, independente se ela é da nossa área, né, se ela é da área da saúde ou não, ela sabe e ela tem motivos para fazer exercício físico. Entretanto, ela ainda prefere ficar no sofá, né? Tá faltando motivação para a gente conseguir realmente tirar essas pessoas do sofá e colocar elas para treinar. Então, se a gente consegue entender quais são os motivos que fazem com que a pessoa tenha essa vontade de fazer a prática esportiva, né? O que desperta essa motivação, sem dúvida vai ser aí um grande avanço, né? Para nós podermos aí vencer essa epidemia de comportamento sedentário que a gente tem na nossa população hoje. Parabéns pelo seu trabalho. Andressa, Obrigada. ou os outros participantes gostariam de pontuar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bruna, parabéns pelo trabalho. Fiquei curiosa para saber as suas motivações para fazer ele. Por qual motivo o basquete especificamente? Por qual motivo a questão da motivação? Então, na verdade, esse projeto ele já estava montado, né, para ser iniciado pelo Wagner. Então, eu só me ofereci como voluntária para dar continuidade nele. Não foi eu que tive a ideia. Mas eu achei bem interessante porque eu gosto muito dessa parte da psicologia do esporte. Então, assim, para mim foi muito interessante. Uma coisa que me aproximou mais ainda desse assunto. Não era a minha intenção de início, na verdade eu comecei a fazer porque eu queria aulas complementares, mas daí eu acabei gostando no final. Perfeito. Wagner, gostaria de falar alguma coisa? Não, é assim, duas observações, né? A primeira diz respeito à sua fala, Fabrício, quando você coloca o aspecto de ter direcionado esse trabalho para um público de meninas, um público de feminino, né? Há vários estudos que apresentam trabalhos similares a esses, né? No âmbito esportivo, e assim, a hipótese da estética, ela é verdadeira, né? Mas também eu quero só fazer um comentário aqui que
as mulheres também têm não sei se a palavra certa é essa, mas tem um espírito, né? Tem a vontade de competir bastante também, né? Então, quando elas entram dentro de um contexto esportivo, ainda mais no basquetebol, porque o basquetebol, eu até falo isso em aula, né? O basquetebol, ele é um esporte conhecido, mas ele não tem um aspecto tão popular, por incrível que pareça, né? Ele é um esporte conhecido, todo mundo conhece basquete, mas a popularidade do basquete, ela ainda requer algumas situações mais efetivas, né? Então, se a gente tivesse direcionado esse estudo para um público feminino, eu acho que a gente ia ter essa característica também da competitividade. Mas é claro, fica no campo hipotético, né? Fica no campo hipotético aí de uma das hipóteses possíveis, né? E aí a Andressa perguntou da motivação, foi interessante orientar a Bruna, né? Porque assim, ela não tinha uma proximidade assim com a prática esportiva de jogar basquete e tudo mais, né? Mas ela conseguiu, com toda a competência e habilidade, desenvolver muito bem o trabalho, né? E foi muito legal isso, e eu percebi na Bruna que, com o decorrer do tempo, ela ia se motivando cada vez mais em fazer o trabalho. Até porque a gente teve a possibilidade de estar no local, né, fazendo a coleta de dados, conversando com os garotos, conversando com os treinadores. Então, isso é um cenário, né, um pano de fundo que fica legal na pesquisa para os alunos. Quando eles entram na ICEI, a gente possibilita esse universo para eles, né? essa realidade. Perfeito. Bruna, tem uma pergunta aqui da Letícia, tá? Ela primeiro parabeniza você pela apresentação e ela fala: Obrigada. o que você iria sugerir aos estudos de longo prazo? Quais seriam os benefícios, ao seu ponto de vista, desta pesquisa? A longo prazo, como a gente já tem os resultados, né, seria a construção de um método, né, de aula que valorizasse esses dois fatores e ficar na evidência, que foi a competitividade e o prazer, para ver se a aderência realmente a longo prazo a gente percebesse, né, comparando com o início, se a aderência deles seria maior, se isso conseguiria atrair mais alunos e se eles iam continuar praticando depois, porque a questão da aderência é essa, você continuar praticando até, né, por um bom tempo, até adulto mesmo. Então, assim, essa seria a minha intenção de uma pesquisa a longo prazo. E os benefícios, assim, como isso é muito individual, como eu falei, os públicos são variados, então é importante que cada treinador tenha a sua própria pesquisa sobre isso, né? Cada público é diferente. Mas, pelo menos, seria a construção aí de um método que valorizasse essas questões de competitividade e de prazer. Então, seria assim, se algum outro público tivesse já competitividade e prazer, ou alguma coisa semelhante como resultado, poderia ser aplicado esse método nesse outro público também. Perfeito. Excelente resposta. Um outro fator relacionado a essa questão do longo prazo também que é importante é verificar se isso se modifica ao longo do tempo, né? Como a gente sabe, por exemplo, que no treinamento de força, geralmente a pessoa entra no treinamento de força por uma questão estética, mas o que fideliza ela na prática do treinamento é a questão da saúde, né? Então ela entra por um viés mais estético, mas ela se mantém, ela adere ao treinamento a longo prazo por uma questão de saúde, né? Então a gente tem essa modificação a longo prazo. Legal, Bruna, parabéns, muito boa a sua pesquisa, assim como a sua apresentação também. Continuamos agora com a Bruna também, apresentando agora o seu projeto de pesquisa. Minha tela ainda está compartilhada, né? Oi? Minha tela ainda está compartilhada, né? Tá, sua tela ainda está compartilhada. Eu acho que se você compartilhou o slide, não vai mudar. Se você compartilhou a tela como toda, se você mudar o slide, ele muda aqui pra gente. Foi? A Não, gente ainda está vendo a tela antiga, Bruna. eu acho que você vai ter que parar de compartilhar e compartilhar novamente. Porque provavelmente você compartilhou só aquela apresentação e não a imagem do monitor que a gente vê.
Agora foi. Então, tá. Esse daqui é o meu projeto de pesquisa, né, relacionado ao meu TCC. O nome é O Impacto dos Diferentes Estilos da Dança na Imagem Corporal e na Autoestima de Adolescentes no Ensino Médio, sob a orientação da professora Andressa. Então, falando aqui um pouco dos conceitos, né, que estão aqui nesse projeto, a dança ela tem várias definições, mas, assim, de modo geral, ela pode ser definida como a arte do corpo em movimento. Não é só o corpo puramente em movimento, mas a arte dele, né, seu ritmo, enfim. E vários estudos trazem alguns benefícios, né, sobre a prática da dança, como a autoestima positiva, a força muscular, a estética, sociabilidade, disponibilidade para fazer atividades diárias, assim como qualquer outra atividade física. E falando em autoestima e estética, né, os dois fatores que estão nesse projeto é a imagem corporal e a autoestima. Então, sobre a imagem corporal, ela pode ser definida como a percepção do próprio corpo, né, do seu tamanho e da sua forma, então a sua percepção da sua estrutura física. E ela tem uma influência, ela pode ter uma influência na autoestima, porque a autoestima é o auto-julgamento, né, é uma percepção subjetiva de você mesmo. Então, quando que você tenha uma autoimagem insatisfatória, provavelmente seu auto-julgamento, né, sua autoestima vai ser também insatisfatória, baixa. E essa questão da autoestima ser boa ou ruim, ela pode se reverter em atitudes para si mesmo, né, positivas ou negativas. E aí, a importância disso no âmbito escolar. Alguns estudos mostram que existe um relacionamento entre o rendimento, o mau rendimento, com uma baixa autoestima, não necessariamente nessa ordem. Pode ser que o aluno tenha um baixo rendimento por ter uma baixa autoestima, pode ser que ele tenha uma baixa autoestima por causa do baixo rendimento. E também na socialização. Normalmente essas pessoas são mais tímidas, né? Ou podem até ser mais agressivas, isso atrapalha na socialização. Não só na escola, nesse caso, né? Mas em qualquer âmbito da vida. Então, o objetivo geral desse trabalho é avaliar o impacto da prática dos diferentes estilos de dança intra e extraescolar na imagem corporal e na autoestima de adolescentes no ensino médio. Os objetivos específicos são verificar semelhanças quanto aos benefícios da dança para a imagem corporal e para a autoestima, porque elas vão ser avaliadas de forma separada, então ver se as duas têm bons resultados ou maus resultados, enfim. Avaliar diferenças significativas entre os gêneros, idade e série. Ver se tem discrepância significativa também entre os diferentes estilos, né? Porque, como eu disse no título, é sobre os diferentes estilos de dança. Então, ver se existe diferença nisso. E identificar alterações nos resultados esperados por conta do distanciamento social que nós estamos vivendo. Algumas das hipóteses principais aqui. As participantes do sexo feminino provavelmente vão apresentar um índice de insatisfação corporal menor. Provavelmente vão se mostrar mais insatisfeitos, e em comparação aos participantes do sexo masculino. A hipótese 2 é que a maioria dos participantes de alguma modalidade de dança vão mostrar um nível de satisfação corporal e autoestima positiva. A hipótese 3 é que o impacto benéfico para a imagem corporal e autoestima vão ter índices semelhantes, sim, até porque supõe-se que um influencia no outro. E hipótese 4 é um número significativo de participantes notará diferenças na autopercepção corporal e no comportamento por conta do distanciamento social. Hipótese 5 terá encontrado diferenças significativas nos resultados comparando as idades, né, porque vai de 14 a 17 anos. A metodologia é uma pesquisa de campo, quantitativa e descritiva. A amostra é de 618 adolescentes, mas a gente espera a participação mínima de 10%, totalizando mais ou menos 62 participantes. Os instrumentos vão ser aplicados via Google Forms, vai totalmente de forma online. E aí a gente tem um questionário sociodemográfico, que é para ver idade, série, se pratica dança ou não, se está praticando em casa, se pratica alguma outra atividade, que também se vai contar. Para a escala de
Para a imagem corporal vai ser essa escala de silhuetas de Stancar, que aqui eu tenho um modelo, né, tanto masculino quanto feminino. O Body Shape Questionnaire, que aqui eu coloquei só um pedaço só para ter como visualizar, né, mas ele é uma folha inteira. Aí não ia ter como visualizar. Mas basicamente é o mesmo sistema do inventário que eu usei no outro trabalho, né? Ele vai ler a questão, por exemplo, sentir-se entediado faz você se preocupar com a sua forma física, e aí vai anotar de 1 a 6, né? Vai marcar um xizinho, tendo a legenda aqui em cima. 1 quer dizer nunca, 2 raramente, e assim vai indo. E o instrumento para autoestima vai ser a escala da autoestima de Rosenberg, que também é um questionário, mais ou menos no estilo do outro, só que vai até 4. E são concordo muito, discordo um pouco, concordo muito. E aí as perguntas são, por exemplo, de forma geral, estou satisfeito comigo mesmo? Às vezes penso que não peço para nada. Tem coisas que são positivas e tem coisas que são negativas. Então, se as questões são negativas, vão ter uma soma, aliás, vão ser subtraídas ao invés de somadas. A análise dos dados vão ser tabulados, né, os dados em planilha Excel, analisados no software SPSS 23, por estatística descritiva, e análise de variância com P menor ou igual a 0,05. E também vai ter, desses dados, a análise de rede. Contribuições, produtos e benefícios. Espera-se que tenha um interesse pela prática da dança, né, a partir dessa pesquisa, aumento do interesse, considerando os benefícios que a dança traz, subsídios para futuros projetos de intervenções e futuras publicações de artigos. E é isso, obrigada. Excelente, Bruna. Parabéns novamente pela apresentação, por mais uma apresentação, né? A explicação novamente sendo muito clara, os slides também bem apresentados, slides bonitos também, uma boa didática, facilita a gente entender. E, sem dúvida, também um projeto de pesquisa extremamente interessante, né? Muito legal também, muito bem desenhado, né? Poderia fazer alguma sugestão? Poderia, se eu soubesse, porque eu não sei nada que eu pudesse comentar aqui para melhorar o projeto de pesquisa. Para mim, ele está muito bem desenhado, eu não consigo imaginar possíveis melhorias que eu pudesse sugerir, né? Na verdade, seria alguma coisa aí ao longo do processo que talvez a gente pudesse ajustar, né? Mas, num primeiro momento, olhando o seu desenho de pesquisa, ele está muito bem feito, parabéns. Andressa? Obrigada. Obrigada, Fabrício. Acho só uma coisa, né, para acrescentar do que a Bruna falou, que apesar da gente usar o Google Forms como base, né, e ser uma pesquisa online, a gente está contando com a parceria de escolas aí para o engajamento dos alunos nesse projeto, nesse trabalho. Então, acho que é interessante até daí que veio, né, o número de participantes, porque às vezes vocês podem ler, 618, veio da onde esse número? Então, é por conta disso, é por conta do envolvimento. A ideia da Bruna inicialmente era fazer presencialmente, né, a aplicação dos questionários, mas devido à pandemia isso fica inviável e aí a gente optou pelo uso do Google Forms, mas vai ter esse auxílio. Perfeito. Bruna, vocês pretendem fazer alguma correlação com o nível de habilidade de dança ou o tempo de prática da pessoa também? Por exemplo, aquelas pessoas que praticam há mais tempo, né? Como é que se dá essa visão dela? Ou aquela pessoa que tem ali um melhor desempenho ou que já participou de uma apresentação oficial, alguma coisa assim, né? Embora você não pretenda mensurar o desempenho ali ao longo do processo de uma maneira objetiva, né? Mas alguma coisa levando essa característica? Então, não. Mas, de fato, é um quesito importante, sim. Mas ele não foi adicionado no questionário demográfico. E como, né, não tem como mais mudar, a gente comentou até sobre isso, mas foi depois. Então, não vai ter essa análise, não. Perfeito. O que de forma alguma também tira o mérito do trabalho, até porque essa análise poderia render um trabalho à parte, né? Então, também continua aí sendo um trabalho extremamente valioso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguma sugestão? Temos aqui vários elogios também no chat. Bom, então é isso, Bruna. Mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso evento, o seu interesse. E agora, dando sequência, vamos para a apresentação da Juliana.
Oi. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Você pode compartilhar para mim? Posso, só um segundo então. Deixa eu tirar aqui da tela cheia. Para eu conseguir abrir aqui. Só um segundo, estou abrindo aqui a apresentação. Eu vou pedir por gentileza daí, então, para alguém fazer um print da imagem, né? Tinha uma foto aí que eu estava fazendo isso, mas agora, compartilhando a tela, eu acho que eu não vou conseguir. Só um segundo. Tudo certo? Ainda não, peraí, só estou ajeitando aqui. Pronto, fica à vontade. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu vou pedir desculpas se vocês escutarem algum barulho, porque está tendo obra do lado de casa. Então, eu vou apresentar o meu projeto de TCC, né, que está em andamento. Estou tendo como orientador o professor Fabrício, e o tema dele é a prática da capoeira no ambiente escolar para a formação integral do aluno. Pode mudar. Para início do trabalho, eu busquei fazer uma busca histórica a fim de descobrir o significado da palavra capoeira. Então, a capoeira, né, essa palavra, foi mencionada pela primeira vez no ano de 1712, em um livro chamado Vocabulário Português e Latino, escrito por Rafael Bluetooth. Como nós podemos ver na imagem ao lado, a capoeira significa gaiola de galinhas, e o capoeiro, como demonstrado lá embaixo, é o ladrão capoeiro, que furta galinhas na capoeira. Então, nós podemos visualizar que ele não faz referência à luta, né, como nós conhecemos a capoeira atualmente. Pode mudar. Eu já passei, acho que está com um delay. Então, a partir daí, foram muitas as tentativas de dizer o que significava esse termo, e a bem mais aceita é de essência tupi-guarani, que foi escrita por Soares no ano de 1880, demonstrando a capoeira como caá, poeira, onde caá significa mato e poeira, aquilo que já se foi, então aquilo que já foi mato. Essas matas em que o Soares fala se referem às matas do interior do Brasil, onde os indígenas praticavam sua agricultura e também era utilizada como forma de refúgio para os escravos que eram perseguidos pelos capitães do mato. Para alguns, a capoeira era uma forma de dança religiosa, mas Areias afirma que ela surgiu como uma forma de luta e resistência dos escravos que eram tirados de seus territórios e trazidos para o Brasil. E como eles não tinham nenhuma arma, né, nenhum contato com nenhuma arma naquele tempo, eles descobriram em si, com o próprio corpo, uma forma de defesa. Hoje nós sabemos que a capoeira é um dos maiores símbolos, né, da cultura brasileira e que ela mistura a arte marcial, o esporte, a cultura popular, a dança e a música. E também podemos ver a sua transformação. Como eu já disse, antigamente ela era vista como um ato de defesa e hoje em dia nós podemos visualizar esse processo de esportivização, tendo essa prática tanto em academias como a sua inclusão no âmbito educacional, demonstrando que ela pode ser conciliada ao ensino-aprendizagem. Então, nós podemos certificar a oportunidade de trabalhar a capoeira na escola, partindo das aulas de educação física, mas também em outras disciplinas, como demonstrar a Lei 10.639, né, de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, demonstrando a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todo o currículo de ensino. Desse modo, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê que a educação física trabalhe com jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas e lutas, além de também conter a cultura indígena e africana e tradicional. Outro ponto muito importante a se ressaltar para o meu trabalho, já que eu vou conciliar a prática da capoeira com a formação integral do aluno, seria dizer o que a BNCC fala sobre isso.
Então, a BNCC diz que a escola é o lugar onde deve garantir, né, que o aluno tenha o pleno desenvolvimento, né, desses alunos, contemplando todas as suas dimensões, sejam elas físicas, intelectuais, sociais, emocionais e culturais. O objetivo do trabalho é verificar, por meio de uma revisão sistemática, a contribuição da prática da capoeira no ambiente escolar para a formação integral do aluno. Bom, para a construção do estudo, está se utilizando a revisão sistemática. Entre os bancos de dados estão o periódico CAPES e a Cielo, porém eu não coloquei a Cielo aí porque eu iria fazer uma revisão de literatura. Então, essa semana eu e o Fabrício decidimos mudar para revisão sistemática e eu ainda não terminei essa busca de todos os artigos da Cielo. Então, eu estou utilizando no momento o periódico CAPES com os escritores Capoeira e Educação Física, Capoeira e Escola, Capoeira e Educação Integral. Não houve a data de limitação, né, de publicação ou a restrição de idiomas. Os artigos que foram selecionados, eles tinham alguns critérios de inclusão e de exclusão. Então, todos aqueles que tratassem sobre a temática da capoeira em suas diversas dimensões na escola, que apresentassem a prática inserida nas aulas de educação física, que mostrassem os diferentes desenvolvimentos que a prática da capoeira traz, que falassem da prática da capoeira na educação física em conciliação com a educação integral e que demonstrassem pesquisas de professores falando sobre a capoeira na escola, foram inclusos. Agora, aqueles que falassem de outra modalidade junto da capoeira, a capoeira voltada somente a populações especiais ou com um foco fora do ambiente escolar ou com pessoas que não fazem mais parte da educação básica, foram excluídos. Os títulos e os resumos foram lidos, né, para uma primeira avaliação e depois que esses artigos entraram, né, para os critérios de elegibilidade, foram lidos de forma mais profunda, com a intenção de entender mesmo, né, o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões. Então, dessa forma, o trabalho pretende analisar a literatura, a fim de demonstrar que a prática da capoeira no ambiente escolar pode proporcionar ao aluno o desenvolvimento em suas diversas dimensões, possibilitando a diversidade de experiências e situações, o que contribuirá para a educação integral do aluno, independente da fase em que ele se encontre. E, por fim, a contribuição será auxiliar o profissional da área de educação física a compreender as potencialidades do uso da capoeira na contribuição da formação humana do indivíduo. Muito obrigada, é isso. E só. Muito bom, Juliana. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua fala. Parabéns por ter aceito essa mudança de última hora e mesmo assim, né, ter aceitado apresentar aqui o trabalho, né, que a princípio nasce como uma revisão narrativa. Daí no meio do caminho estava indo tudo bem, vamos fazer uma revisão sistemática, por que não, né? E você esteve pronto aí para aceitar essa sugestão, essa modificação, que a gente tomou um outro rumo no meio do caminho, chegando nesse resultado. Parabéns pela apresentação, pelos slides e principalmente aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo desse processo. Andressa, gostaria de fazer alguma contribuição? Acho que só, né, enfim, parabenizar pelo trabalho, foi muito clara a explicação, Juliana, você está muito segura na hora de falar, a contextualização desse processo histórico da capoeira foi bastante interessante. E sem sombra de dúvidas, né, em termos metodológicos, uma revisão sistemática ela acaba ficando muito mais um processo mais coerente, mais rigoroso, um cuidado a mais metodologicamente do que uma revisão narrativa. Então, acho que essa alteração vai ser ótima aí para o desenvolvimento e possivelmente publicação do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Perfeito. Temos também a professora Yara, né, especialista aí na área da educação, né, fazendo doutorado nessa área, que já trabalha há tempos, e com certeza também poderá contribuir bastante. Yara, gostaria de tecer algum comentário? Não sei se ela está com o Davi lá, talvez isso esteja atrapalhando um pouco aí ela conseguir comunicar com a gente. Mas,
Com relação à sua apresentação também, a gente tem aqui no chat algumas pessoas parabenizando, né, pela apresentação, pela fala. O trabalho também tem uma temática bastante interessante. Particularmente, eu sou suspeito para falar, não só por estar auxiliando você na orientação, mas principalmente por gostar muito de lutas, né? Eu entrei na educação física por causa das lutas, né? Então, também é um tema que eu gosto bastante, que me desperta bastante interesse e que, infelizmente, ainda é subutilizado dentro da escola. Então, talvez com esse trabalho a gente demonstre aí para o pessoal, mais uma vez, né, a valia desses conteúdos aí no desenvolvimento e na formação integral dos alunos. Parabéns, Juliana. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu. Meu áudio está cortando um pouco. Deixa eu trocar. Melhor? Ficou melhor o áudio? Agora sim, agora sim. Ah, ótimo. Obrigado, Andrés. Bom, dando continuidade, temos agora a apresentação do Luiz Felipe. Luiz Felipe Teixeira, quase que um xará do nosso professor, né? Luiz, você quer apresentar, compartilhar a tela? Quer que eu compartilhe? Eu compartilho aqui. Perfeito. Fique à vontade. Então, já Perdão. parei. Você consegue compartilhar. Beleza. Só. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Tá. Bom, tá dando para ver tudo certinho? Dá para ver o slide? Eu tô ajeitando aqui. Dá para ver, só que está aparecendo a tela do apresentador. É aquela que Beleza. o resumo. Pera aí, então. Pronto, acho que agora Agora foi. deu certo. Agora foi, agora Beleza. tá bem. Beleza, tá dando para escutar tudo certinho aí? Perfeito, tudo certo. Beleza, então. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao Fabrício por ter incentivado a apresentação desse trabalho no dia da pesquisa. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe. Eu sou também bailarino, o que culminou aí, né, o que proporcionou a esse tema que vocês estão vendo no slide. Bom, através de uma conversa com o Fabrício, a gente chegou num seguinte questionamento, né? De quais as capacidades físicas determinantes para a performance de bailarinos. Então, vamos lá. Para falar um pouco disso, vamos dar uma pequena introdução aqui. Então, de maneira geral, né, a aula de balé ela é dividida em praticamente 3 partes. A gente tem exercício na barra, exercícios de centro com uma intensidade mais moderada e exercícios de centro com uma intensidade mais alta, aí incluindo giros, saltos com giros, dentre outros movimentos. Bom, e no que isso influencia no bailarino? Esses diferentes momentos da prática da aula do balé influencia na aprendizagem de movimentos básicos, e esses movimentos básicos vão auxiliar a esses bailarinos a aprender movimentos mais complexos. E, posteriormente, esses movimentos vão se juntar numa mesma coreografia. Deixa eu só tirar aqui. Uma mesma coreografia. E, bom, e como que eu sei de maneira quantitativa, né, que um bailarino vamos dizer assim, melhor que o outro, entre aspas, ou a performance é superior do outro, aquele bailarino ele está no nível profissional porque sua performance é superior. Como eu sei isso de maneira quantitativa? Bom, é aí que chegamos no X em que estamos no momento. A performance, não só no balé, mas na dança em geral, ela é bastante subjetiva, por não depender de apenas aspectos físicos, ela também depende de aspectos artísticos, como aí a expressividade, a musicalidade, a habilidade técnica de execução do movimento, né? O que torna difícil de quantificar, não é tão objetivo em comparação com outras modalidades, como essa altura cita aqui. Não pode ser avaliada para alcançar uma determinada velocidade, distância, de ser uma corrida ou uma partida. É bastante subjetivo. Nas grandes escolas ou grandes competições, é basicamente isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui. Um avaliador ou avaliadores, tem ali alguns aspectos a serem avaliados, geralmente são aspectos artísticos, e avaliam esses bailarinos aqui, que estão realizando um exame para passar para o próximo nível, ou numa competição. E aí,
chegamos a estudos, né, de performance, há estudos que falam que algumas capacidades influenciam na performance, mas ainda não é muito claro. Não é muito claro de quais são essas capacidades que influenciam diretamente na performance, na estética da performance do balé. E não tem uma correlação muito clara desse assunto. E com isso, a gente chega no objetivo do nosso estudo, que é quantificar a performance de diferentes bailarinos e correlacionar com diferentes capacidades físicas por eles apresentadas. Bom, seguindo então para a nossa metodologia, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai aplicar um protocolo de quantificação de performance em diversos bailarinos, depois realizar testes de capacidades diversas e, depois do período da coleta de dados, a gente vai realizar teste estatístico de correlação dos resultados dos testes de capacidade com o nível de performance. Mas aí vocês me perguntam, mas como vai avaliar a quantificação de quanto vai quantificar a performance, sendo que não é bastante subjetivo? Bom, aí também essa autora aqui, o que ela faz? Ela grava a performance dos bailarinos, ela gravou as performances dos bailarinos, mandou para 3 avaliadores, dentre eles, 2 deles tinham mais experiência e 1 nem tanto, e depois disso, os aspectos analisados foram divididos em 10, que eu já vou mostrar, e depois disso, após eles avaliarem cada bailarino, cada performance, devolviam de forma quantificada o nível de cada um, o nível de performance de cada um. Então, esses são os aspectos que foram analisados. Eu não vou dar muita profundidade neles, porque isso vai tomar um tempinho aí, mas foi basicamente isso aqui. Eles filtraram, basicamente, os fatores que são analisados nas principais competições, nas principais escolas aí, que eles avaliam a habilidade técnica do bailarino. São competições aí internacionais. E são basicamente esses fatores aqui que eles analisaram nos vídeos que os avaliadores tiveram que analisar em cada bailarino. E cada um desses aspectos valia de 0 a 10, que está aqui para vocês. Ou seja, de 0 a 1 é muito pobre, pouco controle nas áreas do corpo aí. De 2 a 3, pobre, pouco controle. De 4 a 5, controle satisfatório em todas as áreas. Algumas áreas mais controladas do que as outras. De 6 a 7, um bom controle. 8, muito bom, porém com controle de movimento em 80% praticamente do tempo. 9, excelente, seguro, bem controlado. E 10, como a nossa pontuação máxima, excepcional, perfeito, vamos dizer assim, não precisa melhorar mais, entre aspas, tá? Então, foram esses aspectos analisados e essa foi a pontuação de cada aspecto. Então, quais capacidades a gente quais capacidades a gente gostaria de estar testando e correlacionando com o nível de performance? Bom, a gente pensou em testes de capacidade de força, potência, resistência muscular, VO2 máximo, agilidade, flexibilidade e equilíbrio. Vale ressaltar que a gente ainda não estipulou quais testes que a gente vai mensurar tais capacidades, muito pelo porquê estamos preocupados em como vamos avaliar o nível de performance, por ser uma variável subjetiva. E posteriormente, claro, vamos aí definir quais serão esses testes que serão realizados. Então, para encaminhar para a reta final, os resultados que a gente espera é entender quais são essas capacidades que correlacionam com o nível de performance e, consequentemente, a gente teria uma facilidade na prescrição de exercício para esse público. Uma vez que a gente entende quais capacidades trabalhar, a gente tem uma maior precisão na prescrição, a gente distribui melhor essas capacidades dentro de um macro ciclo de treinamento. Bom, no mais é isso, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos, essa é minhas redes sociais, caso queiram entrar em contato, perguntar alguma coisa, uma sugestão ou crítica, estarei aberto aí. Então,
gostaria de agradecer aí já. Muito obrigado. Excelente, Luiz. Muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação, né? Não só aí pela sua fala, que foi muito clara, os seus slides também, a maneira com que você explicou, foi bem elucidativa, tá? Assim como o tema do trabalho também, ele é bem interessante, né? Quando você me procurou e a gente começou a discutir, essa é uma questão bastante importante, né? Muitas vezes ela é deixada em segundo plano, né? Muitas vezes o bailarino, assim como o lutador ou em outras práticas esportivas, ele se preocupa muito com o gesto técnico, né? Em treinar a especificidade, o gesto técnico, e esquece que as habilidades físicas, né? Que os gestos técnicos, eles são dependentes das capacidades físicas. Então, entender essas correlações, né? Entender como esses fatos se correlacionam, vão ser importantes aí para essa prescrição. Andressa, gostaria de fazer alguma colaboração com o nosso projeto? Bom, sou bem suspeita para falar, porque no lugar de bailarina, atualmente aposentada por causa do joelho, mas é maravilhoso projeto. Quando eu estava na graduação de Educação Física, eu fiz algo semelhante ao que você pretende desenvolver. Na verdade, fiz uma comparação aí de capacidades físicas e aspectos psicológicos, mas acho que é bem pertinente, bem importante saber, não apenas para um desenvolvimento da performance em si, que é relevante, né, para os bailarinos, mas também, né, muitas vezes para prevenir lesões. Então, um trabalho maravilhoso. E sua apresentação sensacional, arrasou. Obrigado. Uma fala super coerente, calma. Olha, eu não sei se você tem interesse aí na área acadêmica, mas daria um excelente professor, tem uma boa didática. Obrigado. Sem dúvidas. Obrigado, Andressa. Professora Yara, o professor Roberto também está aqui presente. Gostariam de fazer algum parecer? Parabéns, Luiz. Obrigado. Gostei muito da sua prestação. Concordo com a Andressa. Falou muito bem. Eu acho que seu trabalho será muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Perfeito, então. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação. A Yara mandou aqui no chat parabenizando você pela apresentação. Continuando, então, vamos agora para a apresentação do Giovanni, nossa última apresentação do nosso dia da pesquisa, com o nosso aluno Giovanni Roma. Tudo bem, Giovanni? Tudo sim. Só tentar compartilhar aqui, professor. Perfeito. Professor, você consegue compartilhar para mim, por favor? Consigo sim, só um segundo, vou abrir aqui a apresentação. Calma aí, rapidinho, acho que eu estou conseguindo aqui. Perfeito. Não vou conseguir não, professor. Senão eu vou ter que fechar o Zoom. Tá, ok. Só Se quiser compartilhar para mim, por favor, eu agradeço. Compartilho sim. Só um segundo. Perfeito, Giovanni, quando quiser. Boa tarde, eu sou Giovanni de Souza Cantarelli, Roma. Eu estou no 8º semestre do curso de Educação Física da Universidade de Sorocaba e este projeto é do meu trabalho de conclusão de curso sobre a orientação do professor Luiz Felipe e sobre também a orientação do professor Roberto Vazata. Pode passar, professor. Bom, o tema do meu trabalho é os efeitos do exercício físico cíclico e resistido para pacientes que possuem insuficiência renal. E o que se trata a insuficiência renal? A insuficiência renal consiste numa lesão de perda progressiva e irreversível das funções dos rins, sendo que acomete a 133 mil brasileiros, dados esses do Centro Nefrológico do Brasil. Existem 3 formas de tratamento.
para essa patologia. Entre elas, a hemodiálise, que acomete a 90% desse tratamento, por ter convênios com o Sistema Único de Saúde. Existe também a diálise peritoneal, que é o mesmo procedimento da hemodiálise, porém é realizado em casa. Porém, essa diálise peritoneal tem poucas pessoas, por se tratar de um custo alto do maquinário e também de precisar também de uma enfermeira ou de um enfermeiro especializado. E também, claro, temos o próprio transplante do rim. Porém, nenhuma dessas duas formas de diálise são totalmente curáveis, ou seja, elas podem amenizar o problema, mas ele não vai curar. E essa patologia traz algumas consequências, como traz também algumas patologias também. Entre as mais diagnosticadas são a anemia, atrofia muscular e a hipertensão arterial. Dentre essas, também traz alguns problemas entre as nossas capacidades físicas, que são a baixa capacidade aeróbica, que é a dificuldade em realizar tarefas por um grande tempo, e também a perda de força muscular, que também vai prejudicar nos pacientes, nos indivíduos, dificuldades em realizar tarefas diárias. Pode passar, professor. Professor? Eu já passei, é que está com um pouquinho de delay. Certo. Esse trabalho tem como objetivo não atingir só pessoas da educação física, mas também como outras pessoas que queiram saber um pouco mais. Portanto, eu trouxe algumas definições sobre exercício físico, exercício cíclico e exercício resistido. O exercício físico é toda atividade sistematizada que consiste na ativação de movimentos pelos nossos músculos, gerando gasto calórico, querendo promover a saúde. E podemos dividir... Pode voltar, professor? Por favor. Podemos dividir os exercícios físicos em duas classes. O exercício físico cíclico, que consiste em atividades que demandam bastante da nossa capacidade aeróbica, que também trazem algumas adaptações, como fortalecimento dos músculos cardíacos, aumento na resistência muscular, diminuição da pressão arterial, e também consiste na oxidação de lipídios do nosso organismo. Já o exercício resistido consiste na capacidade de vencer uma resistência. Entre eles, podemos destacar a musculação, que é o mais conhecido, e também pode trazer algumas adaptações, como adaptações neurais, musculares, entre elas hipertrofia, potência muscular, resistência e força, e também qualidade muscular. Assim como também a melhoria na hidratação dos nossos músculos e também adaptações cardiovasculares. Porém, para os indivíduos com essa patologia, teremos que adaptar. Como vocês podem ver na imagem à direita, é um exercício que está simulando um leg press para o paciente. Pode passar, professor. O objetivo desse estudo é determinar, por meio dessa revisão sistemática, se vamos ter benefícios para os indivíduos perante atividades funcionais, para que eles possam ter uma melhora na qualidade de vida dos mesmos. A metodologia do nosso estudo é através de uma revisão sistemática, e os bancos de dados escolhidos foram o Google Acadêmico e também o banco de dados do Cielo, onde foram pesquisados dados de fevereiro até abril deste ano. A qualidade metodológica escolhida foi a escala de Haddad, onde ainda assim eu estou conversando com os meus orientadores, pois ela ainda não está definida se vou utilizar ela mesma. Pode passar, professor. Os critérios de inclusão para os trabalhos foram a funcionalidade do indivíduo perante a patologia, porque sabemos que essa doença acomete muito a qualidade dos mesmos. A população escolhida foram os próprios pacientes que possuem a patologia. A intervenção foram os exercícios físicos, cíclicos e resistidos. E o desfecho é se teve uma melhora perante o seu sistema fisiológico anterior à intervenção. Ou seja, se eles tiveram avanço depois da intervenção.
Bom, trazemos 3 hipóteses para esse trabalho. Entre elas são a diminuição da pressão arterial por meio dos exercícios cíclicos, os resultados positivos em relação à melhoria funcional do indivíduo através dos 2 tipos de exercícios, e se também podemos trazer melhora nas funções renais, podendo ser melhoras ou própria estabilização, porque para esse público, qualquer melhora, qualquer avanço, qualquer estabilização é uma melhora grandiosa. Pode passar, professor. Bom, as contribuições. Está cortando o slide ali, referências para os próprios profissionais, que é uma área que é muito pouco trabalhada, muito pouco procurada, que é para os profissionais que trabalham com esses indivíduos, que eles consigam ter um pouco de conhecimento, que o básico do básico para eles podem ter uma melhora. E há evidências para que a prática clínica desse tema seja trabalhado com mais evidências, porque é um tema muito pouco pesquisado. Pode passar, professor. E eu agradeço. Esses são os meus meios de comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se quiser me enviar, além daqui, eu vou agradecer. Perfeito, Giovanni. Muito bom. Parabéns pela sua apresentação. A gente teve um pequeno probleminha com o slide que desconfigurou aí no meio do caminho, né? Mas foi nessa questão do envio, mas ainda assim o slide estava muito bem feito, muito claro, né? Assim como sua apresentação também, né? Falou com bastante propriedade, falou bem sobre o tema, e um tema extremamente interessante, que particularmente me agrada muito, né? Eu gosto muito dessa questão do exercício físico com desfechos na saúde, né? Muito mais talvez do que com desfecho nos rendimentos. Eu acho que essa questão da saúde me brilha muito mais o olho. Uma das contribuições que eu posso deixar aqui para você é com relação àquela análise metodológica, né, que você até falou, você citou a escala do Jaded lá, que é bem utilizada. Na verdade, atualmente a gente tem algumas outras que vêm sendo bastante utilizadas. A gente tem a escala Pedro e a gente tem o TESTEX, que é uma outra escala específica para exercício físico. Depois, se você quiser, eu te envio. Tem alguns estudos falando sobre isso, né, sobre essas escalas, que elas também são super simples de serem utilizadas e atualmente têm sido mais utilizadas na pesquisa aí com o exercício físico. A ideia do trabalho... Obrigado. A ideia do trabalho, né, o desenho do trabalho também está muito bem feito, parabéns, está muito bem elaborado, né? Então, sem dúvidas, aí vai ser um trabalho que vai contribuir bastante, não só para a sua formação, mas também para as pessoas que tiverem o prazer. Mutou, professor. Pronto, voltou sozinho aqui. Wagner, Roberto, gostaria de fazer alguma consideração, Betão? Yara? Eu acredito ser muito importante. Parabéns ao Giovanni pela ideia da pesquisa. Pessoalmente, ele me disse o porquê, né, de fazer a pesquisa, né, com problemas renais. Mas eu acho muito interessante, Giovanni, e parabéns. Tenho certeza que renderá frutos, né, futuros esse seu trabalho também. Muito obrigado, professor. Muito bom. Wagner, gostaria de falar alguma coisa? A Yara parabeniza você pela apresentação aqui no chat. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, participantes que eu vi colocaram no chat também. Legal. Giovanni, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo seu tema. Obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz. E particularmente, né, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar também é a satisfação de ver a sua apresentação, você saindo tão bem, porque você foi meu aluno na primeira vez que eu dei aula no ensino superior, né? Então, quando eu ingressei no ensino superior, você estava lá na turma que eu comecei, e ver essa sua evolução, né? Você já se apresentava ali promissor na área, e ver o quanto você evoluiu, não só nos conhecimentos científicos, mas como pessoa, como aluno, a forma com que você apresenta. Parabéns. Muito satisfatório ver esse seu crescimento. Obrigado. Eu queria também agradecer vocês, os profissionais que tem no nosso colegiado, que vocês são referências para nós e vão ser para sempre, né? Acredito que eu posso dizer por todos os nossos alunos aí.
e você também como referência, aluno novo, professor novo também, que serve como referência para todos nós. Obrigado, agradeço as palavras. Bom, pessoal, então essas foram as nossas apresentações do nosso Dia da Pesquisa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente você que esteve aqui, que acompanhou, as pessoas que se inscreveram para apresentar os seus trabalhos. Fico muito feliz aí com a participação de todos vocês. Wagner? Bom, obrigado, Fabrício. Hoje eu estou numa situação assim bastante atípica, tá? Porque eu estou com vocês aqui e atrás de mim está acontecendo uma reunião com a reitoria e as coordenações de curso, tá bom? Então,